Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito interessante. E a gente tem algumas lições aqui. Enquanto eu vou falando e me lembrando, eu vou dizendo aqui aos irmãos. O pastor está viajando amanhã, só regressa sexta-feira. O pastor Humberto está aqui na quarta. Possivelmente, não sei, Humberto, eu acho que não. O Samuel pode aparecer por aí na quarta-feira. Sexta-feira, irmã Cristiane, se a senhora puder me mandar, está confirmada a Natália? Então a gente tem que, mesmo fora, irmãos, mesmo fora, eu estou dentro, tá? Qualquer coisa, celular, zap, pix, vamos resolvendo as coisas, tá bom? O pastor não para, mesmo descansando, não tem como parar, vamos trabalhar, tá? Muito bem, então vamos lá. Então a gente tem que vir para sexta-feira, tá? Não vamos deixar passar não, que aí eu já mando fazer os panfletinhos. Será que aquele menino vem não? De Madureira? William? Ou a gente poderia pegar duas sexta-feira com o William? O que você acha, Cris? Vamos entrar, eu vou entrar em contato. Eu vou entrar em contato com ele, tá bom? Ainda hoje. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6. O que nós estamos falando aqui, pastor Fernando? Nós estamos falando de muita dificuldade. Nós estamos falando de pessoas que estão com fome. Nós estamos falando de pessoas que estão comendo seus próprios filhos. A situação é tão drástica que eles estão comendo os seus próprios filhos, praticando canibalismo. Eu estava aqui com o Jean, e tem uma passagem que nós vamos ler. Nós vamos chegar lá, eu falo quando chegar lá. Vamos dar uma lida nisso daí. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. É assim que o diabo faz. Preste bem atenção. O diabo cerca. O diabo não deixa você fugir. Ele não vai te atacar, ele vai te cercar. E ele vai te deixar preso, mas também não vai te deixar passar. Lembra-se quando o anjo do Senhor tentou passar para entregar a mensagem para Daniel? O diabo não deixou ele passar. Ele só conseguiu passar quando ele pediu socorro a Miguel. Aí Miguel veio, lutou com ele e Gabriel passou. Então isso são as artimanhas do Satanás. Então veja o que ele vai fazer ali, ó. E houve grande fome em Samaria, porque eles cercaram Samaria. Então o que o rei da Síria fez? Ben-Hadad, ele cerca Samaria e fala: ninguém entra e ninguém sai. E se ninguém entra e ninguém sai, a comida vai acabar. E quando a comida acabar, a gente pega esse povo aí dentro. O problema é que o rei de Israel, ele vai cometer algumas torpezas, alguns erros. Isso daqui era na época de Eliseu, o grande profeta. E ele vai cometer algumas torpezas aí. Uma das grandes torpezas que ele vai cometer é que ele se volta contra Deus, aquilo que está acontecendo em Samaria. Irmãos, veja bem uma coisa. Tudo que acontece na vida da gente tem que estar no controle de Deus. Passamos por luta? Passamos. Passamos por dificuldade? Passamos. Você já estava conversando com o Alexandre? Foi ontem, né, filho? Eu falei para ele de quase o princípio de depressão que eu entrei. Eu entrei numa situação tão difícil, irmão, que eu fiquei dentro de casa chorando à toa. E quando o Humberto, quando o Lúcio, quando o seu Zezinho, quando o Thalise saiu, porque Thalise nesses dias estava em casa ajudando, fazendo a limpeza lá, quando eles saíram, a casa ficou limpa, a obra caminhando, mas o silêncio tomou conta da casa. E eu não me coube ali dentro. Eu fiquei desesperado. Pensa você preso num lugar escuro, dentro de um elevador,
sem ar, sem nada, é como se eu estivesse ali. Obviamente, um princípio de ansiedade. Deixa eu dizer uma coisinha para os irmãos. Essa é a doença do século. Jesus já disse isso. Jesus disse, ó, coloca sobre mim. Se você não colocar sobre mim, você vai carregar esse peso sozinho. Então, eu estava até conversando com o Alexandre, eu falei, Alexandre, e Fátima sabe disso, aquele dia que eu cheguei cedo aqui, eu falei, eu não vou ficar em casa, porque se eu ficar em casa, eu vou arrumar um problema. E aí, o que eu fiz? Peguei o telefone e falei, tenho que ligar para alguém, porque no silêncio eu não posso ficar. E eu não tinha ninguém para ligar. Não via ninguém na minha cabeça. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a irmã Vivian, do Fábio. E eu liguei o telefone e falei, Vivian, você pode ficar conversando comigo? Aí ela, o que foi que houve, pastor? Eu não sei, eu não estou bem. E aí começou uma crise de choro. E ela disse, o que foi que houve, pastor? Eu falei, eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou bem. Aí eu parava, ficava bem, porque ela estava conversando, é como se você ouvisse uma voz, você está conversando, tem dialogando com alguém, mas tem uma hora que eu parava, eu começava a chorar, de repente eu levantava, aí eu estava no escritório, desci, e aí foi por isso que eu digo naquele dia aqui que o Senhor falou, ele disse assim, eu estava naquela casa e ouvi o seu socorro. Eu saí do meu escritório, passei debaixo da escada, andando, parecia um zumbi pedindo socorro. Falei, socorro, Jesus, socorro, eu não posso cair. Mas o diabo estava trabalhando. Desci, fiquei lá embaixo conversando com ela. Aí eu falei, era cedo, eu falei, Vivian, vou para a igreja. Ela, vai, pastor, não fica em casa não. Eu falei, beleza. Ela disse, vou desligar. Eu, não desliga não. Subi, comecei me arrumando, falando com ela, chorando, parava, chorava. Olha que coisa terrível. Entrei, me vesti toda, peguei Luke, falei, vou levar Luke, botei dentro do carro, e ela conversando comigo no telefone, não podia parar. Cheguei aqui na igreja, quando eu cheguei no portão da igreja, eu falei, Vivian, cheguei na casa. Obrigado. Ela, pastor, o senhor está bem? Estou bem. Agora eu estou bem. Porque eu vim dirigindo, vendo gente, saindo daquele silêncio. Luke estava ali comigo. Eu vi bem. Cheguei aqui, encontrei Fátima, encontrei Salete. E aí a gente começou a conversar. Soltei Luke aqui, começou a conversar. E até disse, vou começar a vir mais cedo para a igreja. Não foi? E aí eu falei, caramba, que situação. O que eu passei? Eu falei, eu tenho que tomar uma atitude. Porque se eu não tomar uma atitude em relação a isso, eu vou ceder e vou entrar em pânico, porque eu sei, o irmão William está vivendo um processo de ansiedade terrível, a irmã Riva está vivendo um processo de ansiedade terrível, o irmão Alexandre está vivendo um processo de ansiedade terrível, gente, e isso está no nosso meio. E quando entra no nosso meio, é hora da gente parar e vigiar o que está acontecendo. Lembra do dente de ouro? Quem se lembra do passado aí que houve o dente de ouro? Quem se lembra do dente de ouro? Os antigos. Ninguém se lembra do dente de ouro? Ninguém? Você lembra? Chegou a lembrar? Lembra do dente de ouro? Que as pessoas iam para a oração e só recebiam dente de ouro? Ah, é Deus, Espírito Santo, não era Deus nada. Então, aquilo ali começou na macumbaria, começou na feitiçaria, daqui a pouco entrou dentro da igreja. Quando entrou dentro da igreja, o Antônio Gilberto disse, opa, agora é conosco. A gente tem que resolver isso aqui. E aí foi onde ele começou a reunir as convenções, começou a fazer seminários, começou a fazer material, e aí uma pessoa arrancou o dente e deu para ele, e atrás do dente tinha 666. E ele pegou o dente e mostrou, está aqui, irmão. A igreja lotada, cordovil lotada, e ele pegou o dente e falou, está aqui. A irmã está aqui, mas ela não quer se apresentar. Aqui, 666. E crente correndo atrás do dente de ouro. Cadê o dente de ouro? Cadê o dente de ouro? Ai, Deus me abençoou com o dente de ouro. O dente de ouro é o capeta. Então, é coisas que vão acontecendo até que chega no nosso meio. E a ansiedade está aí, Deus avisou. Então, o que eu fiz? Estava conversando com o Alexandre ontem, falei, Alexandre, eu tive que tomar uma atitude. O que eu fiz? Fui para o joelho. Vou ser sincero com os irmãos, não gosto de contar essas coisas para os irmãos, mas para vocês, eu hoje vou contar. Eu tenho um kippah e tenho um talit que eu ganhei de Israel. Não é doutrina,
E não é para ser feito, isso é errado. Só eu posso cometer esse erro. Mas eu, quando entro no meu quarto, eu boto o meu kippah, me cubro com o meu talit e oro a Deus dentro daquilo ali. Aquilo ali é judaizante, não tem nada a ver com a igreja, mas eu me sinto bem, é coisa minha. Tem gente que ora deitado, tem gente que ora em pé, tem gente que ora correndo, tem gente que ora... A maneira de como você ora a Deus é a sua maneira, desde que ela não venha chocar-se com a palavra. Se ela não chocou com a palavra, está tudo bem, eu não vejo dificuldade nisso. Você vê? Eu não vejo, não chocou com a palavra, certo? Então o que eu faço? Eu boto o meu kippah, coloco o meu talit e vou dobrar o joelho. Nunca vou doutrinar isso aqui, porque isso é errado. A igreja não é orientada pelo Antigo Testamento. A igreja não foi orientada por Jesus. A igreja foi orientada pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Por isso que nós somos apostólicos. Tá certo? Então, ela foi orientada pelos apóstolos, através do Espírito Santo. Jesus não foi gospel, não teve nada de gospel em Jesus. Isso aí é coisa que nós inventamos aqui no futuro. Jesus não montou a igreja, ele disse: sobre ti, Pedro, né? Ele falou: tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou fundar a igreja. Então, quando foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus já tinha subido ao assunto certo de ficar em Jerusalém, até que veio do alto Consolador. Quando o Consolador desceu, pronto, a igreja foi plantada. Naquele dia foi quase 3.000 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Ali começa a igreja. Você vai ver no capítulo 4, diz que todos faziam tudo junto, oravam junto, pregavam junto, cantavam junto, faziam tudo junto, na casa do Senhor. Aquilo já era a igreja, que não era mais o que falava nos Salmos. O que o Salmo diz? Ó, quão bom que suave é que os irmãos viram o quê? Não, o Novo Testamento já não é mais isso. Você tem que entender isso. O Novo Testamento não é mais união, é unidade. Quando você olha o capítulo 4, diz que todos faziam junto todas as coisas. E aí você vai ver uma coisa interessante quando eles misturam os apóstolos. Você não vai ver mais Pedro e João. Você vai ver Pedro e Simão, Pedro e outra pessoa. Você vai ver João e outra pessoa. Antigamente você via Pedro e João, Tiago, aquelas pessoas certinhas que andavam juntas. Agora no capítulo 4 você vai ver que o Espírito Santo mistura e vai dizer: agora não é mais assim, agora é unidade. Agora quando você olha para a igreja, vocês têm que ver um só. Então quando olha para o capítulo 4 vê isso. Então o que eu falei? Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa comigo, porque senão, como é que pode? Parece que o Senhor me coloca na frente da obra para que eu mesmo seja afligido. E eu tenho passado muitas lutas. Então a fragilidade está grande. O que eu fiz? Fui para a oração, nossa. Aí as coisas mudaram. Irmãos, eu já falei isso para vocês aqui e vou repetir. Eu não saio do meu quarto enquanto eu não resolvo o meu dia com Jesus. Boto o meu guitarra, deito o meu tablet e fico ali: Jesus, mais um dia. Quero que o Senhor aquela pessoa, pedir o Senhor bênção para todos os getsemanianos. Aí eu vou falando muito de vocês. A todo aquele de vocês que vem na minha mente, eu estou orando. Toma nas tuas mãos, Fulano, Fabiane, toma nas tuas mãos, Patrícia, toma nas tuas mãos, pastor irmão William, toma nas tuas mãos, irmão Humberto, toma nas tuas mãos, irmão Fernando. Vou orando. Aquilo que Deus vai dando, eu vou orando. Falo: Senhor, agora eu quero sair daqui e encontrar um dia bom, porque o diabo está querendo atacar. Eu quero que o Senhor tranque a boca do lobo, me dá vitória. Pai, vamos terminar esse muro, me ajuda, me abençoa. E assim vai, irmão. Vou orando. Fala: agora eu quero lhe pedir algo, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê paz. Me dê paz. Paz. A única pessoa que pode te dar paz é Jesus. Nós estamos procurando paz em outro lugar. Ele pode te dar paz. Sabe o que aconteceu na minha vida? Mudou. Hoje eu tenho paz. Glória a Deus, aleluia. Esse daqui me viu o desespero. Ele me viu ou não foi? Eu não estou falando de abobrinha, não. Ele me viu o desespero. Ele me viu uma situação difícil que eu não conseguia parar. Entendeu? Eu vou falando em parar, parei agora. Glória a Deus. Vem cá, Francisco. Aleluia. Vou parar a mensagem para receber esse homem. Você está magrinho, velho? Vou abrir a parte que você sabe. Aberta? Vou quebrar.
Quer receber o Francisco como visitante nessa noite? Diga amém. Amém! Aleluia, que felicidade, hein, rapaz? Hã? O Ziel, né? O Ziel está chegando aí também. Vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa casa. Espera aí. Já disse para vocês, vou dizer o que eu disse na quarta-feira. E eu falei bem claro. Sabe que o pastor às vezes fala certas abobrinhas, né? Burrice é daquele que hoje pensa em sair do Getsemane, porque o projeto de Deus aqui é muito grande. Não saca não, gruda aí, faz igual o Michelão, fica grudado aí que é para segurar, porque vem coisa grande aí. Muito bem, irmão, então eu passei por esse processo. E eu aprendi uma coisa: quando eu terminei a minha oração naquele dia, eu fiquei em paz o dia todo. Ninguém me atrapalhou, esses meninos foram embora para casa, e as coisas aconteceram em paz. Aí eu falei: opa, tem uma coisa diferente hoje. O que eu fiz no dia seguinte, Fernando? Dobrei o joelho, falei: só levanto daqui quando eu acertar o dia, irmã Bia. Dobrei o joelho de novo, botei lá o Luke lá, porque quando eu choro ele fica lambendo as lágrimas. E eu comecei a botar o joelho no chão e falei: Jesus, abençoa o Getsemane, abençoa o pastor Fábio, abençoa o pastor Gessé, abençoa o pastor Samuel, abençoa o pastor Elaine, abençoa o pastor Licínia. Dê graça para aquele povo, faz com que a gente cresça. O culto de sexta está uma bênção, o culto de quarta está gostoso, o culto de domingo está salvando alma. Pai querido, me deu a ideia, eu saio e vou trabalhar. Aí, irmãos, eu vou cozinhando direitinho. Faço comida para todo mundo, faço vitamina, dou água gelada, vitamina com banana, aí faço um franguinho, faço um arroz, faço um ovinho, deixo tudo pronto. Eles falam: pô, pastor, que negócio é esse? Aí quando eu vou preparar um pratinho que eu boto assim para ele, boto o arroz com arroz na grega, boto 2 ovinhos, boto os franguinhos, boto linguiça, boto carne, boto para ele. Quando eu dou, ô Cristiano, quando eu faço assim para o Humberto, que eu dou ele, meu Deus. Só tu pode fazer essas maravilhas. Fala o que você está falando. Só não consigo fazer feijão ainda, mas vou aprender. Então o que acontece, irmãos? Oração. No dia seguinte, levantei bem. No outro dia, 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 eu estava orando. No outro dia, eu estava orando. No outro dia, eu estava orando. No outro dia, orando. No outro dia, orando. No outro dia, orando. Sabe o que eu aprendi? Que a minha paz vinha quando eu colocava nas costas dele. Aí eu disse para Jesus: Jesus, me ajuda. Não me deixe entrar nesse estado de depressão, porque senão eu não sei como vai ser a direção da tua casa. E Deus teve misericórdia de mim. Mas eu sei o que o William sente, eu sei o que o Alexandre está passando, eu sei o que a irmã Riva está passando, eu sei que você também, então eu sei que isso é ruim e é a doença do século. Então nós temos que cuidar. Então o que o Senhor Jesus disse é verdade. Olha, mas não é uma oração, irmãos, não é chegar ali, sabe, simplesmente dobrar o joelho com o coração frio. Não! Você só sai dali quando as suas lágrimas estiverem rolando no rosto. Enquanto elas não estiverem rolando no rosto, não levanta desse joelho. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Teve um dia que eu ajoelhei, porque eu estava já em paz, né? Eu estava tranquilo, estava resolvido. Aí você descansa. Quando descansa, parece que você se afasta. Aí eu comecei assim: Jesus, hoje está difícil para te encontrar. Eu comecei: glória, 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 glória ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, glória, 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 glória. Manda glória para cima, dá glória para ele, diz que ele é maravilhoso, tu és santo, tu é maravilhoso, glória, glória. Já estou sentindo Deus aqui. Dê glória a Deus, glória, glória, glória. As lágrimas vêm no rosto e a tua oração é ungida. Ela consegue chegar no céu. Sabe por quê? Porque ele recebe a adoração de um coração quebrantado. Glória a Deus.
E é necessário que a gente faça assim. O problema é que às vezes a gente se sente frio e não sabe como aquecer. É mais fácil a gente fazer churrasco. Mas sabe o que a gente aprende? Que quando o fogão do churrasco não pega, a gente abana. E quando não está difícil de abanar, a gente pega um pedaço de papel, enrola, bota álcool nesse pedaço de papel, pega as madeirinhas, bota no meio, bota fogo, aquela madeirinha pega fogo, você joga o carvão por cima e ele vai embora. Tem que ter um meio de fazer o fogo pegar. Então as nossas orações não podem ser vãs. As nossas orações não podem ser umas orações vazias, ou então aquelas orações que você está ali cumprindo um ritual. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem oração que a gente dobra o joelho para cumprir ritual. Vou para a igreja hoje para o pastor me ver. Hoje o pastor não vai, então eu não vou. Isso daí são erros gigantescos que a gente comete e Deus está observando. Porque muitas das vezes nós temos que ser crentes e crentes verdadeiros. Eu estava esses dias vendo um fato na televisão e eu fiquei muito preocupado com o que eu vi e descobri não, eu comentei algo alto que eu disse assim: o diabo, ele não vai deixar de ser diabo, mas nós deixamos de ser crente. Nós esquecemos o principal. Irmão, nós temos força. Vou repetir, nós temos força. Nós somos fortes, nós somos valentes, nós somos poderosos. Nós temos poder para expulsar o Satanás. Nós podemos fazer isso. O problema é que nós andamos preocupados, irmão Jean. A preocupação nos abala. Porque o Senhor nunca disse que é para você se preocupar com o dia seguinte. Fátima 2, preste atenção. Preocupado. O que quer dizer essa palavra? Vamos lá? Ocupado antes da hora. Preocupado quer dizer que você já está ocupado com o dia seguinte. Pré-ocupado. Você não está vivendo esse dia e já está preocupado com o outro. Está errado, gente. O Senhor Jesus disse: cada dia vale o seu. Viva hoje, que Deus não vai deixar faltar amanhã. Segunda-feira tinha pão? Tinha. Terça tinha pão? Tinha. Quarta tinha pão? Tinha. E ele disse o quê? Só pega pro dia. Quinta tinha pão? Tinha. Eles precisavam ficar preocupados com o dia seguinte? Não. Por quê? Porque no dia seguinte tinha o quê? Pão. Na sexta pegava pão para sexta e para sábado. Não é isso? Domingo tinha pão? Tinha. Então Deus está dizendo para nós, simplesmente se preocupe com o dia de agora. Deixa que amanhã eu me preocupe por você. Mas eu tenho que pagar uma conta. Mas eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer isso. Olha a preocupação. Eu estou me ocupando, irmã Fia, eu estou me ocupando com algo que ainda vai acontecer. Então eu me preocupo. Preocupação. Preocupa. Não tem que se ocupar com o dia de amanhã. Se ocupe com o dia de hoje. Peraí, mas e amanhã? Amanhã Deus proverá. Que crentes somos nós, gente? Gente, o muro está pronto. O pastor está em paz. Foi difícil, foi. Mas hoje eu estou em paz. Eu não vi a solução. Aleluia, Jesus. Hoje eu estou em paz. Hoje eu recebi uma proposta de venda da casa. Peraí, eu vou falar contigo. O cara me fez uma proposta indecente. Segura essa aí. Ele disse que ele viu o muro, né? Agora eu te dou 220 mil. Eu te dou 50 mil. Não foi? E te dou 10 mil todo mês.
mas eu não vou te tirar da casa enquanto não pagar a última prestação. E no contrato diz o seguinte: se eu atrasar 2 mensalidades, eu perco o que eu te dei. É bom ou não é, irmãos? Ele está mandando vacinar. É boa ou não é, irmãos? Aí hoje eu cheguei lá, fui colher a cerola. A cerola linda, está inclinada, porque o chão fez com que a cerola inclinasse. Está inclinada, mas está dando acerola. Colhi vários potes de acerola. Eu disse para aquela acerola assim: tu está aí de pé, né, filha? Mas eu não sei quanto tempo nós vamos ficar juntos. E estou orando a Deus, me permita vender a casa, se esse projeto que foi me oferecido é verdadeiro. Porque veja bem, se eu recebo 220 mil, eu tenho a parte de milha para dar, eu pego a minha parte e resolvo a minha vida, aumento meu poder de contra-cheque, poder de compra. Continuo na casa 1 ano e 7 meses. E tenho a segurança de que se ele não pagar, ele perde o que deu. Essa foi a proposta dele. Você está entendendo o que Deus faz? Vai ser verdade? Não sei. Mas a proposta foi feita. O Humberto viu lá. Ele fez a proposta. Então, o que eu quero dizer para você é que o vento passa. Está difícil? Tá, Alexandre. Está difícil? Tá. Mas se você não se posicionar como crente, você não vai vencer. A Bíblia vai nos dizer, o menino fala na sexta-feira, né? A Bíblia vai nos dizer: seja fiel no teu pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Como eu amo de ver os poucos valores que entram dentro da casa. Hoje eu recebi um dízimo de R$18. Foi 18? Eu tenho recebido R$5. Salete, você é um exemplo. Às vezes tem dentro do envelope R$1,50, R$2. Quando eu vou fazer o relatório, eu pego o envelope de Salete, dá um tanto assim, ó. Eu entendo assim: se ela está dando R$1,50, é porque ela recebeu 15. E ela é fiel naquilo que ela faz. Ser fiel, gente. Porque não adianta chorar e depois reclamar com Deus, como fez o rei aqui, que foi reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus, vai reclamar com o profeta. Mas eu não cumpro a minha parte. Eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, eu não vou à igreja, eu não quero saber, eu sou desanimado. Tudo isso acontece conosco. Se a gente não se posicionar, estou aqui. O vento está dando, mas eu estou de pé agora. Aí o diabo fala: resistir ao diabo, e ele faz o quê? A palavra diz que ele vai fugir. Então a gente permanece de pé. Está balançando, o vento está ruim, tá, mas eu tenho raiz. E se eu tenho raiz, o que acontece? O que acontece com o bambu? Quanto mais vento dá, mais ele enverga, mas ele não quebra. Por quê? Porque a sua raiz é o dobro para baixo do que é para cima. Agora, tem crente samambaia. Tem gente samambaia. Entendeu? O que é samambaia? Só fica presa ali, ó, no xaxim. Dá uma puxadinha assim, está na sede. Está bonita pra caramba. Linda, ela chega a descer. Bacana. Mas se tu puxa ela assim, ela fica com a raizinha presinha no xaxim, pedindo um pouquinho de água do xaxim. E aí, sabe o que faz o bambu? O bambu vai a 300 metros de altura para pegar água e não morre. Dá o vento que dá. Ele enverga, mas ele não quebra. Assim tem que ser nós. Tem que dar vento. Vai vir vento, vem vento. Porque não vai parar o vento, Lúcia. Você pensa que vai parar o vento? Não vai. Vou repetir. Pensa que vai parar o vento? Não vai. Porque é que nem vencer. Como é que a gente vence? Quando a gente está na dor. Porque quando a gente está na dor, Deus se aproxima.
nós somos vencedores. Dores. Você só é vencedor se você sentir dor. Se você sofrer as necessidades do dia, as lutas do dia, as guerras do dia. Poxa, aí eu sou o que? Eu sou um vencedor. Eu venço o quê? A dor. As palavras dizem o que ela é. O problema é que nós não somos vencedores, porque não queremos dores. E Deus só faz você se aproximar perto dele quando tem dor. Vou pegar o gancho do pregador aqui de trás. Sem dificuldade, não tem vitória. A palavra já diz, irmã Estela, só vence quem tem dor. Mas eu não tenho dor, como é que eu vou vencer? Está doendo? Glória a Deus. Aí a música diz o quê? Está doendo, mas eu estou ensinando, né? Está ensinando, né? Está aprendendo, né? É assim que nós somos. Nós vivemos assim. Vai mudar? Não vai. Me diga uma pessoa da Bíblia Sagrada que viveu maravilhas. Me diga uma. Será que alguém pode dizer? Vou falar uma. João morreu de velhice, não foi? Que bênção, né, João? Mas ninguém quer passar o que passou João quando foi jogado dentro de um balde de óleo quente. Ninguém quer passar o que João passou quando ele foi preso na ilha de Patmos. Pega esse cabra aí, enche o negócio de óleo quente e joga ele lá dentro. Ninguém quer passar por isso. Davi foi rei bom, Davi foi abençoado, mas ninguém quer ter um filho atrás dele, querendo pescar ele, matar a vida dele, um pai que tinha uma vida totalmente angustiada, às vezes por causa do seu pecado. Vê o Salmo, como ele fala nos Salmos, ele vai dizer, pedindo perdão, ele clama, ele fala, não se afasta de mim o seu Espírito Santo, Pai, me afasta das iniquidades e tal, pela iniquidade fui formado. E Davi sofreu muito. Paulo, quem viu o filme Paulo, o novo? Assista, se você não assistiu, você ainda não levantou a mão, assista. Você vai ver o sofrimento daquele homem, nas prisões, sofrendo, angústia. Um homem que tinha um conhecimento grande, renunciou tudo por causa do amor de Cristo. Porque quando você renuncia para o amor de Cristo, não pense que você vai ser feliz, não. Você vai ter luta, mas você também vai ter vitória. Porque o papel de Paulo foi pregado, foi anunciado, o papel de Paulo foi feito. E hoje Paulo é um dos maiores anunciantes do Evangelho de Cristo. Um dos maiores que mais escreveu doutrinando a igreja. Foi Paulo. E o que a gente precisa, irmãos? Entender que nós somos uma igreja que carregamos cruz. E o Senhor Jesus vai dizer o que, Fernando? Se você quiser, você quer? Quero. Então nega você. Pega a sua cruz e vem atrás de mim. Aí negar o quê? Negar tudo. Negar pai, negar mãe, negar filho, negar mulher, negar tudo, por amor de mim. É difícil, não é fácil não. Não é fácil não. Então o que eu entendo? Eu entendo que nós temos que nos preparar para ir para o céu. Eu não posso preparar a igreja para ser getsemaniana. Eu tenho que preparar vocês para ir para o céu. E não adianta, não vai ficar bom. Não vai, eu não sou o pregador do caos. Não, mas me diga aqui, pastor Fernando, que tem uma vida boa nessa palavra. Não tem. Eu tento buscar aqui alguma coisa, não acho. Apóstolo Pedro, quando foi morto, pegaram ele e foram crucificar ele. Ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ah, não? Não. Então crucifica ele de cabeça para baixo. Só um não foi martirizado, que foi João, morreu de velhice, mas também
O que aquele homem sofreu. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque alguém lá atrás pagou um preço. E o que nós temos que fazer? Pagar o nosso preço para podermos entrar nas mansões celestiais. E digo, as mansões celestiais, ela existe. E Jesus voltará para buscar uma igreja santa e zelosa de boas obras. Jesus virá para encher a gente da graça dele na nossa. A graça dele tem sustentado essa casa e todas as casas que estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque tem casa hoje que não prega mais o evangelho. Tem casa hoje que quer casa cheia. Tem casa hoje que Jesus está do lado de fora. Estamos vivendo a última carta do Apocalipse. Hoje em dia, para ser crente, nós temos que vigiar onde vamos congregar. Porque não é o santuário bonito, nem a casa cheia, quer dizer que Jesus está lá, não. Eu não me preocupo com quantidade de gente. Eu me preocupo com a qualidade das pessoas que estão aqui dentro. Aquelas pessoas que renunciam à sua própria vida e digam, eu sou de Cristo. Glória a Deus. E aí, morro por Ele. É isso que a gente tem que ser. Porque se a gente não viver desse jeito, não adianta ser crente, gente. Vai para o mundão, porque tu vai ficar. Você vai ficar. E é melhor estar no mundão, porque pelo menos não vai ser perseguido. Porque se você ficar sendo crente, quem é você? Sou Fernando. Você faz o quê? Não, eu sou salmista da escola de samba. Ele está tranquilo. Quem é você? Fernando. Quem foi? Eu sou crente. Mas tu não subiu não, Fernando? Não. Aí, indo aqui, pronto, começou. Coitado da vida dele. Porque é isso que vai acontecer, gente. Isso não é história de acarochinha. Isso é fato. Então o que a gente precisa fazer? Se preparar. Viver as nossas dores, irmãos, e vencê-las. Pega você e a sua mulher, pega o William e Riva, pega o Tatá e seu esposo, vai para dentro do quarto, feche a porta e clame até Deus lhe responder. E Deus vai lhe responder. Porque é isso que Ele quer. Porque quer ver uma coisa que Deus faz? Eu não vou perder o Antônio. Não, então vou fazer ele passar por aflição. É na dor. Porque em dor, ele busca quem? O Senhor. Porque até o ateu, na hora do acidente, fala, Jesus, ai meu Deus. Então é ali onde ele vai fazer o quê? Vai buscar você na dor. Aí como nós vencemos, nós somos o quê? Vencedores. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Está aqui duas pessoas maravilhosas, dois mendigos. Quando Samaria estava cercada, e o Senhor fez com que vários sons de cavalos viessem sobre os sírios, e ali naquele momento eles fugiram, porque eles fizeram assim, o pessoal de Samaria se juntou com outros e estão vindo sobre nós, e correram, e gente comendo filho dentro de Samaria. E aí você vai ver aqui no versículo 30, quando o rei, ele se coloca sobre ele silício. Aí tocou dúvida, o que era silício com C, porque tem silício com S. Silício com C é um tipo, uma molinha com grampos, que a pessoa coloca no corpo e crava no corpo, e o sangue fura, e o sangue, né, aquela mola, né, tipo uma mola, um enforcador de cachorro, aí coloca aqui no corpo, e aquilo crava na pele. Diz a Bíblia aqui, olha o que ele diz aqui, no versículo 30, e sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher que já tinha comido o filho, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia silício por dentro. Ele ficou tão desesperado, que ele pegou o silício e botou no corpo inteiro, cravado aquele ferro no corpo, olha lá, por dentro, sobre a sua carne. Tocou desespero. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados. Veja aí o 32. Os anciãos estavam sentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Estava falando do rei, porque o rei já estava querendo a cabeça de Eliseu.
Olha, quando vir o mensageiro, fechai a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não venha o ruído dos pés do seu Senhor após ele. O que vai acontecer nessa história, para resumir? Vai acontecer que Eliseu coloca, Deus dá para ele ele profetiza duas profecias. A primeira profecia é sobre a quantidade de comida que eles iam receber no dia seguinte. No dia seguinte, olha, hoje estão comendo filho. No dia seguinte tinha comida. E a outra profecia era que um dos caras que estavam na porta, um dos capitães do exército, disse: isso aí não vai acontecer. Nem se Deus abrir a janela do céu, isso vai acontecer. Aí o profeta disse para ele: pois muito bem, você vai ver isso acontecer, mas você não vai comer. Você vai morrer disso. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Alguns leprosos que estavam na porta da Síria viram tudo que estava acontecendo e falaram: se eu ficar aqui eu morro, não vão deixar a gente entrar. O pessoal vão vir aqui e vão nos matar. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos procurar socorro com ele lá, com os sírios. Aí eles vão lá para os acampamentos dos sírios. Se eles nos receberem tudo isso, não receberem, vão matar a gente também. Então a gente vai morrer de qualquer jeito. Então se a gente vai morrer, o que a gente faz? Vamos lá. Aí eles chegaram lá. Quando chegaram lá, irmãos, cadê os sírios? Fugiram com medo do som que o Senhor colocou sobre eles. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Enquanto você acha que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando. Os sírios já tinham ido embora há muito tempo. E o povo estava lá dentro com medo, comendo gente, canibalismo. Mas eles já tinham ido embora. Porque Deus já passou. Às vezes a bênção já chegou e a gente não sabe que a bênção está na porta. A gente não sabe como ela chegou. A gente nem sabe como ela vai vir. A gente conjectura: não, ela vai vir por aqui porque esse cara tem dinheiro. Não vem por aqui não, irmãos. Vem por um lugar totalmente diferente. Por quê? Porque Deus mostra para nós que Ele é Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eles chegam lá, eles começam a pegar nas cabanas comidas e ouro e prata e começam a guardar, esconder. De repente um fala assim: peraí. A gente vai ficar fazendo isso aqui, isso não é justo. Isso aqui não está certo. Vamos lá contar para o rei. E aí eles foram lá, chegaram lá para o rei e falaram: olha só, está acontecendo isso, eles contam tudo para o rei. O rei não acreditou não. Pegou 2 mensageiros, mandou 2 mensageiros lá. Aí 2 mensageiros foram lá. Chegaram lá e falaram: eles têm razão, é verdade mesmo. Eles foram, tem comida pra caramba, tem coisa dessa. Aí o rei falou: então abre os portões e deixa o povo ir. Aí o povo começou a sair correndo e comer à vontade. Só que aquele capitão que disse que não ia acontecer, o rei mandou ele ficar na porta para coordenar o povo. Mas o povo passou por cima dele e matou ele. Porque ele foi coordenar a mão do rei para que não houvesse tumulto. Na hora que ele ficou na porta, o povo veio correndo, passou por cima dele e matou. E o profeta cumpriu a segunda profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Terminando esse culto, pega as suas coisas e vai embora para casa. Porque Deus falou aqui que sexta-feira que alguma coisa ruim pode acontecer aqui na frente. Terminou o culto, rua. Quem estava aqui sexta, diga amém. Amém. Quem ouviu o que eu falei, diga amém. Amém. Se Deus avisa, é porque alguma coisa vai acontecer. É a gente que não é bobo, vigia, certo? Terminou o cultinho, pega o meu banquinho e saiu de mansinho para casa. E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo se alimentou. E aqueles homens que eram leprosos, jogados de lado, abandonados pela população, deixados pela cidade, foi eles que salvaram o povo. Irmãos, Deus quer trabalhar por nós. Só basta que nós fazemos a nossa parte. E qual é a nossa parte? É exatamente o que aqueles leprosos falaram. Isso é coisa de boas novas. Não foi? É boas novas. Vamos levar boas novas para ele. E qual é o papel do crente hoje em dia, irmão Cristiane? Levar boas novas. Está difícil? Tá. Mas com Deus vai dar tudo certo. É tempestade? É. Permaneça em Deus, que vai dar tudo certo. O mundo lá fora está precisando dos remédios do homem. Nós aqui dentro precisamos dos milagres de Deus. Busque a Deus, irmãos, porque Ele já deu o remédio para isso. E digo com sinceridade, o pastor de vocês passou por grandes experiências,
Mas sabe por que eu passei? Porque vem coisa grande aí e Deus quer que nós aproveitemos o que Ele tem de melhor para nós. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas.